aqui já desejaram muito alguma coisa, já tiveram um sonho e infelizmente não conseguiram ter aquilo que desejaram ou realizar esse sonho. Durante a minha infância, nós vivemos tempos muito difíceis. Nós morávamos aqui em Paranavaí. A minha mãe trabalhava arduamente como empregada doméstica e ela ganhava pouco. Havia 4 filhos para serem sustentados e as dificuldades eram muitas. Quando chegava a época do Natal, a época de um aniversário, nós ganhávamos uma muda de roupa, de presente. Não havia oportunidade, mesmo sendo criança, de ganhar um brinquedo, porque a vida era muito difícil. Eu me lembro que sempre surgem algumas coisas que deixam as crianças tentadas, desejosas, né? Começou a passar um seriado na TV chamado A Super Máquina. E havia um carro belíssimo, pilotado pelo ator principal. E esse carro tinha um computador de bordo que falava como se o carro fosse gente também. E depois de algum tempo, a indústria de brinquedos se aproveitou do sucesso daquele seriado chamado Super Máquina e lançou um brinquedo também igualzinho àquele carro de seriado da TV. E esse brinquedo custava muito caro. Era um carrinho, controle remoto, e na propaganda que passava na TV, todas as crianças ficavam enfeitiçadas. Eu lembro que parece que foi a primeira vez que eu vi que era possível existir um carrinho controlado ali remotamente, e eu ficava fascinado e desejava muito ter aquele brinquedo. E nunca vai sumir da minha memória que esse carrinho custava 300 mil cruzeiros. Essa versão controle remoto que era muito cara. E eu diariamente, pelo fato da minha mãe trabalhar como empregada doméstica, ela saía de casa muito cedo, ia para o serviço. Meus irmãos iam para a escola ou iam trabalhar, porque eles são bem mais velhos que eu, 8 anos pelo menos mais velhos do que eu. E eu, então, quando não tinha aula, ia bater perna no centro da cidade, ia olhar as vitrines das lojas e namorar aquele brinquedo. E estava chegando o Natal. E eu sonhava muito que eu queria ter aquele brinquedo. E eu me lembro também que foi lançada uma versão mais simples. Era um carrinho que você dava corda no mesmo modelo, só que menor, menos sofisticado, que custava 30 mil cruzeiros, 10% daquele carrinho mais caro. E eu conversei com a minha mãe que eu queria muito, muito aquele brinquedo, mas infelizmente não era possível. Ela me explicou, eu entendi, aceitei, mas aí eu me lembrei. Eu tinha um pai que morava em Foz do Iguaçu. Meu pai tinha um bom padrão de vida, andava sempre de terno, carro novo, morava num bom apartamento. Eu falava, será que meu pai não tem condições? Parece que a vida dele não é tão humilde quanto a nossa. Mas o meu pai não nos ajudava. Mas eu dei um jeito de chegar até ele, uma vez que ele foi visitar a família da esposa dele em Paranavaí, e eu pedi aquele brinquedo. E ele me explicou, olha, esse brinquedo é muito caro. Realmente, naquela época, a indústria era menos desenvolvida do que hoje. Então, coisas que hoje custam mais barato, naquela época era muito caro. A pessoa ter um televisor colorido, por exemplo, no início dos anos 80, um videocassete, era muito difícil. E um brinquedo desse realmente eram pessoas que tinham muita condição para poder dar para o seu filho. E ele me explicou que não, mas me disse que me daria 30 mil cruzeiros para que eu comprasse. E disse para minha mãe comprar um carrinho mais simples. E eu fiquei todo satisfeito. Infelizmente eu não tive nenhum dos dois, porque eu recebi aquele dinheiro dele e meu irmão estava muito apurado, precisando pagar uma dívida, pediu o dinheiro emprestado e eu não comprei nem aquele carrinho. Só que aí chegou o Natal, no dia seguinte, meu irmão foi almoçar na casa do meu pai, ele era amigo também da esposa dele, e para minha tristeza, aconteceu algo que marcou muito a minha infância. O meu pai havia comprado aquele carrinho que eu desejava, que custava 300 mil cruzeiros, e dado de presente para o neto da atual esposa dele. Ele deve ter tido as suas razões, mas isso para mim na infância foi um duro golpe. Eu lembro que eu chorei, e eu lembro que eu fiquei extremamente amargurado, decepcionado, e ali foi talvez o primeiro grande golpe que a vida me pregou. Ali eu comecei a aprender que essa vida nesse mundo, ela é de tristeza, ela é de decepção, que infelizmente pessoas que você ama, às vezes te decepcionam, pessoas que deveriam ter cuidado por você, nem sempre têm. Infelizmente, eu não ganhei, a vida seguiu, estou aqui hoje, graças a Deus, Ele não me desamparou, né? Não foi um carrinho que me fez morrer, graças a Deus, mas a vida prosseguiu. E quando eu lembro daquele carrinho, eu nunca me esqueço dos momentos que eu estava nas vitrines, olhando, e havia um vidro entre mim e o carrinho.
e eu colocava a mão, e aquele carrinho estava aqui a centímetros de mim. Eu quase podia tocá-lo. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. E nunca foi meu, eu nunca tive. Na vida das pessoas, muitos sonhos são desenvolvidos, muitos objetivos são traçados, mas infelizmente, vários deles não se realizam. Eu quero falar com vocês nessa noite de um sonho de um grande personagem bíblico, que lutou durante 40 anos para libertar o povo da escravidão. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20, verso 1 a 2. Antes de fazermos a leitura dessa passagem bíblica, eu quero dizer a vocês que Moisés, esse personagem no qual nós vamos meditar um pouquinho na história dele nessa noite, dedicou sua vida aos caminhos do Senhor. Foi ao faraó, o homem mais poderoso da época, e ali levou a mensagem do Senhor de que o seu povo deveria ser libertado. Infelizmente, faraó não concordou, seu coração foi endurecido. E por meio deste homem, avisos foram ditos, milagres foram realizados. E o povo de Deus, que estava cativo, escravizado no Egito, foi libertado. E a partir daquele momento, Moisés se tornou um grande líder daquela nação. Ele guiava esse povo como um intermediário, um representante que podia passar àquele povo as orientações de Deus, porque o povo era rebelde. O povo vinha de 400 anos de total devassidão. Mergulhado na escravidão, esse povo se corrompeu, adorou a ídolos, comeu coisas que não deveria ter comido e fez várias coisas que eram incompatíveis com aquilo que Deus queria para a vida daquele povo, escolhido e separado para ser o representante de Deus nessa terra, para ser o remanescente de Deus. E Moisés, então, que a Bíblia menciona como o homem mais manso, passou por muitos dissabores. Eu trabalho numa repartição pública, eu tenho 16, 17 pessoas que trabalham ali comigo, e eu considero que fazer o trabalho, entrar, acessar o computador, liberar uma certidão negativa, mesmo que às vezes isso envolva débitos de milhões de reais, é muito mais simples do que você conciliar as personalidades de cada ser humano que trabalha comigo. As pessoas são diferentes umas das outras. Uma sorri se o dia está nublado, outra já fala palavrões. Uma não liga se você passa ao lado dela, diz bom dia e segue o caminho. Outra fica insatisfeita, diz que vai te processar. Enfim, o ser humano é complexo e é difícil de lidar com ele. Imagine vocês então Moisés guiando aquele povo no deserto por 40 anos, ouvindo todas as lamentações, murmúrios e reclamações. Ora porque não havia determinado tipo de alimento, ora porque isso não acontecia, ora porque no Egito isso era melhor, e o povo blasfemava contra Deus, dizendo que era melhor que tivesse ficado no Egito e lá morrido, do que estar ali sendo guiado por Deus. Moisés, o homem mais manso que existiu, segundo a Bíblia, em determinado momento, sendo sempre um seguidor legítimo e fiel de tudo aquilo que Deus lhe ordenava, ele cometeu um ato de desobediência. E é neste ato que nós vamos ler agora. Números, capítulo 20, versos 1 a 2. Eu vou fazer a leitura 1 a 12. Eu peço que vocês acompanhem aí. E toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. E o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Que blasfêmia, irmãos! Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos animais morramos aqui. Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação, e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. E então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a mão
e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Não era esta a ordem de Deus. A água jorrou abundantemente, porque mesmo muitas vezes, num ato de desobediência, Deus tem misericórdia pelos seus filhos. E a comunidade e os seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Queridos, 40 anos conduzindo este povo, e no único ato em que talvez Moisés ali, enfurecido pela rebeldia daquele povo insolente, ele se viu condenado a não ter mais o atingimento do seu sonho. 40 anos sonhando, pensando diariamente em chegar com aquele povo à terra de Canaã, em deslumbrar lugares com paisagens bonitas, rios cristalinos, uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida, gloriosa, na qual o povo de Deus seria estabelecido. E por este ato, ele não teria este privilégio. Mas Deus tinha um plano maior para Moisés. Vamos ler a sequência da história agora. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, versos 1 a 6. Porque Deus, irmãos, cumpre a sua palavra. E aquilo que está dito nesta Bíblia sempre se cumpriu ao longo da história e vai se cumprir, letra por letra, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Deuteronômio capítulo 34, versos 1 a 6. Nós vamos falar sobre a morte de Moisés. Mas o tempo se passou, apesar da misericórdia de Deus, apesar do perdão de Deus, a ordem havia sido desobedecida. E Moisés não chegaria e não chegou à terra de Canaã. E então subiu Moisés das campinas de Moabe, no verso 1, ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente de Jericó. E ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, a campina do vale de Jericó, diante das palmeiras até Zoar. E então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. E assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como disse o Senhor. E este o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. E não há mais razão de encontrar lá também, queridos. Porque Moisés tinha algo reservado por Deus para ele, muito maior do que a glória que ele imaginava que seria o atingimento da terra de Canaã. Eu fico imaginando 40 anos de sonho, de luta, se desfazendo e você ali admirando de longe. Restava para aquele povo apenas transpor o Rio Jordão, o último desafio. E Moisés, que havia participado de tantos milagres, havia testemunhado a glória de Deus, o poder de Deus sendo representado, sendo manifestado nesse planeta Terra tantas vezes, estando ali, contemplando a beleza daquela terra, a beleza do seu sonho, e tendo a decepção de não poder realizá-lo, de não poder atingir. Moisés não sabia do plano de Deus, mas a Bíblia nos diz que, faltando apenas esse desafio de atravessar o Jordão, Moisés morreu, foi sepultado pelo Senhor, e a sua sepultura nunca foi encontrada. E lá no livro de Judas, no último livro ali antes de Apocalipse, nós encontramos que houve uma contenda entre o próprio Jesus Cristo e Satanás pelo corpo de Moisés, porque Deus tinha para Moisés um plano maior. Ele não entrou na terra de Canaã desse mundo, mas ele foi ressuscitado, e nessa ressurreição ressurgiu glorificado e foi levado por Deus para o céu e está lá até hoje. E essa era uma glória muito maior que ele sequer poderia imaginar, com a qual ele jamais havia sonhado, eu imagino. Nós também temos para a nossa vida uma glória muito maior do que a dos nossos sonhos terrenos. E Deus tem para nós planos especiais. Talvez hoje, queridos, nós estejamos aqui nessa igreja com o coração magoado, porque nós sonhamos coisas ao longo das nossas vidas que nós não conseguimos realizar. Nós podemos ter feito um plano de talvez comprar alguma coisa, um plano de que nossos filhos fossem educados assim ou assado, um plano de construir uma casa de determinada maneira, de ter certos móveis, de viajar, de fazer uma faculdade, enfim, de realizar coisas
que poderiam nos deixar felizes aqui nessa terra. Talvez você esteja frustrado, decepcionado, porque do alto das montanhas você contempla este sonho, percebe que ele está tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante, porque você não vê mais capacidade, condições e forças para realizar. Mas Moisés tinha de Deus para ele um plano especial, uma ressurreição especial aconteceu. E nós queremos neste momento falar para vocês de uma profecia também que nos diz de uma ressurreição especial que vai acontecer. É muito comum nos nossos meios, todos nós conhecemos e falamos na manhã gloriosa dos nossos queridos que dormem em Cristo ressuscitarem. Nós teremos a oportunidade de ver pais encontrando seus filhos, filhos encontrando os pais, os irmãos, as famílias desfeitas se abraçando. Mas há uma outra ressurreição. Nós sabemos que haverá essa ressurreição geral dos justos, quando da volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que há a ressurreição dos ímpios 1000 anos depois. Mas nós queremos falar para vocês de uma ressurreição especial, que poucas pessoas às vezes sabem que existe. Às vezes as pessoas leem isso apressadamente e não se dão conta de que na Bíblia há essa previsão de uma ressurreição especial. E nós temos uma base bíblica para isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Este é o primeiro verso da Bíblia que nos dá a certeza dessa ressurreição especial. Daniel, capítulo 12, o último livro, o último versículo do capítulo de Daniel. Aliás, o último capítulo do livro de Daniel, né? Daniel, capítulo 12, e vamos ler aqui os versos 1 e 2. Eu farei a leitura aqui da frente e peço que os irmãos acompanhem. Esta passagem da Bíblia fala sobre um momento decisivo na história da humanidade. Tão decisivo quanto aquele que faltava apenas a transposição do Rio Jordão para o povo de Israel. E aqui nos diz que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Essa expressão levantar de Miguel é definida por Ellen White no livro Primeiros Escritos, página 36, como o fechamento da porta da graça. E neste momento, o povo de Deus, que já estará sendo perseguido, já estará sendo vítima de inúmeras barbaridades, de calúnias, de difamações, de perseguições, de prisão e até mesmo crimes serão cometidos para tirar a vida desse povo santo. Haverá mártires. Após o fechamento da porta da graça, então, ninguém mais que estiver selado pelo selo do Deus vivo vai perder a sua vida. Mas na sequência, no verso 2, nós temos aqui um embasamento dessa ressurreição especial que nós estamos falando. E nos diz aqui que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Nós sabemos que aquelas pessoas que estiveram ali participando das últimas cenas da vida de Jesus, da sua crucificação, irão ressuscitar para contemplar a sua vinda em glória nas nuvens do céu. Mas haverá também um grupo especial de santos justos que ressuscitarão, glorificados, por uma razão. Nós temos uma outra passagem bíblica que nos fala disso. Vamos ler também Apocalipse capítulo 1, verso 7. É o segundo verso da Bíblia que nos dá a base para esse entendimento dessa ressurreição especial. Capítulo 1, verso 7 de Apocalipse. Vede, ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É muito comum, então, que saibamos, que tenhamos conhecimento, que Caifás, Herodes, Pilatos e todas aquelas pessoas malignas que não tiveram piedade de Jesus, que o condenaram à morte, os judeus que disseram: caia sobre nós o sangue desse justo, irão ressuscitar neste momento. Mas haverá um grupo de justos. Vamos ver o que Ellen White, a serva do Senhor, nos escreve sobre eles. Ellen White, no livro Grande Conflito, no capítulo que fala sobre o livramento dos justos, vocês podem ler isso na casa de vocês, ela fala sobre um momento especial da história, em que o povo de Deus, depois de tanta perseguição, irá se aglutinar nos montes, nos lugares mais isolados, temendo pela sua vida, porque chegará um momento em que será dada a ordem, este mundo estará sob o controle de Satanás e será dada a ordem para que a vida daqueles que forem fiéis a Deus sejam retiradas. Mas Deus não irá desamparar o seu povo.
E a linguagem nos diz que trovões irão ecoar, terão vozes, e essas vozes serão ouvidas, e o povo de Deus vai entender uma mensagem especial. A primeira voz vai ser ouvida pelo povo de Deus, uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima. As pessoas que não estiverem seladas pelo selo de Deus vivo não irão entender. Soará para eles um grande trovão. E este povo, selado por Deus, vai então olhar e continuará. Haverá a segunda voz. Nós vamos falar aqui sobre a terceira voz especificamente. E ela nos diz que em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro da glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. O firmamento parece abrir e fechar-se. A terra, queridos, estará em convulsão. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e anfatuosas rochas são espalhadas para todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas, totalmente destruídas. Os suntuosos palácios que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. E aí então ocorrerá este momento dessa ressurreição especial. Abrem-se as sepulturas, diz ela, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que os transpassaram, como menciona Apocalipse 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da sua verdade, ressuscitam para contemplar a sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e aos obedientes. E é no primeiro grupo, todos aqueles que morreram na mensagem, na fé da mensagem do terceiro anjo, que eu quero meditar. Só há uma igreja no mundo, só há um povo no mundo que prega as três mensagens angélicas. Elas começaram a ser pregadas por volta de 1844. E este povo é o povo adventista. Todos aqueles queridos que morreram na fé do terceiro anjo, que descansaram no Senhor, com o seu coração em paz diante de Deus, irão ressuscitar, não naquele momento imediatamente antes da volta de Cristo, mas um pouco antes. Quanto tempo antes? Eu não sei dizer, nós não tivemos luz sobre isso. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Quando na morte de Cristo, nós tivemos ali uma ressurreição de algumas pessoas também. A Bíblia fala que elas saíram dos seus túmulos, e quando Jesus ressuscitou, elas entraram na cidade. Elas ressuscitaram no momento da sua morte. E no domingo, quando da sua ressurreição, elas entraram na cidade glorificadas, porque assim elas ressuscitaram. E as pessoas olharam espantadas, porque uma pessoa que ressurge glorificada é diferente, não é mais como nós. E eu fico imaginando a curiosidade, os comentários e o burburinho que deve ter surgido na cidade de Jerusalém, com esses santos que ressurgiram ali naquele momento, entrando lá. Eu não sei quanto tempo faltará para a volta de Cristo, quando ocorrer essa ressurreição especial. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ali estarão os nossos queridos, que descansaram na mensagem do Senhor, pregando as três mensagens angélicas, acreditando nelas. E o primeiro pensamento que eles terão vai ser de olhar à sua volta. Ficarão perplexos com aquilo que está acontecendo. E irão compreender que Jesus Cristo está às portas, que o Filho de Deus está voltando. Mas eu fico pensando que nesse momento, esses queridos irão pensar também: onde está o meu filho? Onde está a minha mãe? Onde está o meu irmão? Eu morri, eu sei que eu estou ressurgindo aqui, o meu túmulo se abriu. E onde estão aquelas pessoas que iam para a igreja comigo? É uma pergunta que eu queria que você respondesse no seu coração. Eu sonho em ver a volta de Cristo. E fico imaginando onde eu estarei neste momento, onde alguns queridos meus que descansaram perguntarem por mim. Será que eu estarei entre aqueles que terão sido selados pelo selo do Deus vivo e estarão preparados, contemplando todas essas ocorrências
e entendendo por meio da voz desses trovões que Jesus Cristo está voltando? Ou será que eu farei parte daquelas pessoas que estarão armando emboscadas para tentar tirar a vida do povo de Deus? Porque é isso que vai acontecer. Para mim e para você, como adventista, só existem dois papéis. Ou nós estaremos salvos, selados com o selo de Deus, ou nós aceitaremos o selo da besta e nós faremos parte, segundo Ellen White, do grupo que se constituirá os maiores perseguidores dos fiéis, do povo remanescente de Deus no tempo do fim. Onde eu estarei? Onde você estará? É a pergunta que eu lhe faço. Queridos, falta apenas transpor o Jordão. Falta muito pouco. Nós não podemos desistir. Nós podemos imaginar que esses desafios serão muito grandes. Mas eu quero dizer a você que Deus estará ao seu lado. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, não foi preciso que ninguém estivesse ali para ser usado como intermediário para um milagre. Porque a arca de Deus foi levada. E conforme aqueles que a conduziam pisavam nas águas do Jordão, as águas se abriram e o povo passou em cima. Assim será também nesse tempo do fim. Você pode ter medo de não ter coragem, de não ter condições, de não ter forças para enfrentar as provações. Pode ser que você seja aprisionado, pode ser que você tenha que fugir, tenha que ficar distante de parentes seus. Mas Deus estará com você, estará à sua frente. E da mesma maneira que as águas do Jordão se abriram para que o povo de Israel pudesse atravessar e chegar à terra de Canaã, os desafios irão se abrir na sua frente, mostrando que é possível sim vencê-los, porque Deus estará com você. Onde eu e você estaremos quando esta ressurreição acontecer? Eu fico olhando para o mundo que nós vivemos atualmente e eu tenho certeza, eu tenho a convicção absoluta de que nós vivemos numa época diferenciada. Coisas estão acontecendo no nosso planeta. A natureza parece que geme por causa do pecado do homem. Eu me recordo de recentemente assistir documentários onde cientistas ficavam intrigados, tentavam explicar e não conseguiam o porquê de vários rios, vários lagos do mundo, até mesmo praias, de repente amanhecerem com as suas águas vermelhas. E a Bíblia nos fala que isso foi usado como sinal de Deus para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E esses sinais estão acontecendo e os cientistas não estão conseguindo explicar, porque Deus está mostrando que Ele vai libertar o seu povo deste mundo de pecado. Animais, cardumes inteiros de peixes, espécies estão sendo extintas, dizimadas, e os cientistas não conseguem explicar o porquê. Terremotos acontecem em vários lugares do mundo. No mês de março, no final do mês de março, começo de abril, a cada dia nós ouvimos de terremoto aqui no Chile, no Nepal, em vários outros lugares do mundo. Parece que a natureza começa a se preparar para algo grandioso. Enquanto isso, o ser humano clama por medidas que possam fazer com que o meio ambiente seja restaurado. E surge então, no final desse mês de junho, uma grande proposta por meio do Papa Francisco, através da encíclica Laudato Si, para dizer ao mundo que é possível sim restaurar o meio ambiente. Mas para que o homem faça isso, é preciso que o homem se lembre da necessidade da sua comunhão com Deus, e até aí está certo, e se lembre da necessidade de participar da Eucaristia, da missa, do culto aos domingos, que o domingo volte a ser lembrado como um dia que as pessoas devem estar na igreja, e não trabalhando, e não em casa se divertindo, nos clubes, ou em qualquer outro lugar. Eu olho para esse mundo e vejo o presidente Barack Obama, no dia que essa encíclica foi publicada, dar uma entrevista coletiva e dizer que estava maravilhado com o conteúdo dessa encíclica, que ele entendia como corretas as propostas do Papa Francisco, e ele estava ansioso por recebê-lo, porque neste mês de setembro os Estados Unidos irão parar para receber o Papa Francisco em inúmeras visitas. Ele discursará diante da Casa Branca, diante do Congresso americano pela primeira vez na história, diante da ONU, e irá explicar a todos as razões que o levaram a escrever esta encíclica em prol do meio ambiente. E o presidente Obama, além de dizer essas palavras, disse mais, falando sobre um outro encontro que também terá a participação de Obama, de quase todos os presidentes e governantes do mundo e também do Papa Francisco. A reunião chamada COP21, que começará no dia 30 de novembro e irá até o dia 11 de dezembro deste ano em Paris, na França. Uma reunião específica da ONU para tratar sobre o meio ambiente, para resolver o que esse mundo deve fazer, para que nós ainda tenhamos esperança de ter água potável, de não ter a camada de ozônio destruída, de termos condições de ver as nossas florestas restauradas e assim o homem possa sobreviver
ter esperança na espécie humana continuar a viver e continuar a existir. Obama, analisando a proposta do Papa Francisco, deu a seguinte declaração: ele reconhece que o mundo quer que os Estados Unidos ocupem um papel de destaque, de liderança na preservação do meio ambiente, e ele não permitirá que presidente, que dirigente algum de nenhuma nação se retire dessa reunião, na qual o Papa Francisco também estará presente, para expor as suas ideias e convicções. Obama disse que não permitirá que ninguém se retire dali, sem firmar o sério compromisso de adotar alguma coisa para restaurar o meio ambiente. Eu vejo que um mundo clamando por uma lei dominical que possa fazer com que as famílias tenham um dia em que os pais não trabalhem e possam encontrar os seus filhos. Nunca antes o governo dos Estados Unidos esteve tão próximo do Vaticano como está. A Bíblia fala de dois poderes, de duas nações que surgiriam, representando poderes políticos e religiosos, e que elas iriam se unir no tempo do fim, para fazer com que o sinal fosse estabelecido, e aqueles que não guardassem esse sinal não pudessem comprar, vender e chegassem até mesmo a ter a sua vida retirada. E eu vejo, queridos, essas nações se unindo neste momento. No final do último ano, uma coisa que ninguém imaginava, há mais de 500 anos, Cuba fazia uma ferrenha oposição aos americanos, um país comunista, em total oposição e contrariedade ao capitalismo defendido pelos americanos. Cuba permitiu, ao longo da sua história, que mísseis fossem colocados no seu território, que é uma ilha cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos, apontando mísseis para a nação americana. Então, esses países tão distantes se reaproximaram, fizeram novas alianças, porque eles tinham entre si um intermediário, um amigo comum que estava lá no Vaticano. No auge das negociações para que essas nações pudessem se reaproximar, o Papa Francisco fez uma proposta: vocês deveriam libertar os presos políticos. O governo americano mantém uma prisão numa ilha de Cuba chamada Guantánamo, com os seus militares ali aprisionando inúmeras pessoas por razões políticas. Deveriam fechar e libertar os prisioneiros. E o presidente Obama então disse uma coisa que eu jamais esperaria ouvir: nós temos a nação americana como o país mais poderoso do mundo. Mas ele disse: eu concordo, mas eu não tenho poder para isso, porque os deputados e senadores não aprovarão. E o Papa Francisco, então, isso saiu na revista Veja, na Isto É, na época do final, publicado ali no mês de dezembro, vocês podem procurar ele em casa. Ele intercedeu pessoalmente, telefonando para cada um dos deputados e senadores que são católicos. E essa medida foi aprovada. Nunca antes esses dois poderes, essas duas nações, estiveram tão próximos. Quando essas coisas vão acontecer? Quando o decreto dominical surgirá? Porque é ali que começará o selamento do povo de Deus e o selamento daqueles que o aceitarem também. Eu não sei dizer, mas eu ouço passos de um Deus que está voltando, que me mostram que falta muito pouco para atravessar o Jordão. Vários desistirão. Alguns talvez pela saúde debilitada, por estarem fracos fisicamente, mas desses queridos eu me despedirei com esperança, porque eu saberei que eu não estarei dizendo adeus, mas um até logo, porque eles farão parte dessa ressurreição especial que nós temos aqui. Outros, porém, ficarão pelo caminho espiritualmente. Não terão o privilégio de entrar na terra de Canaã. Estão